Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então, muitos de vocês me pediram para fazer esse vídeo para contar qual é o meu segredo para ler mais e melhor. Enfim, eu vou contar aqui o que está dando certo para mim. Eu não sei se vai dar certo para vocês, enfim, mas talvez dê certo para vocês. Mas eu vou contar todos os detalhes como é a minha rotina de leitura. Eu acho que eu já fiz até alguns vídeos aqui no canal, eu vou deixar aqui o link em cima, nos cards, como eu trabalho, como eu concilio trabalho, estudos e leitura. Eu conto mais ou menos lá o meu segredo de ler, de como eu organizo minhas leituras. Mas aqui eu vou fazer específico para eu explicando como eu leio, como eu leio os meus livros. E muitos questionam: Christian, você lê muito rápido. Eu confesso que alguns livros realmente eu leio muito rápido, mas é questão de tempo mesmo, e isso com o tempo a gente vai se adaptando. É o hábito, né? O famoso hábito. Eu vou contar aqui os detalhes. Primeiro, eu sempre ando com um livro na mochila, para onde eu vou, se for para o trabalho. Qualquer tempo livre, eu vou lá e leio poucas páginas. E isso é bom porque você vai adquirir o hábito, né? O hábito de ler é o principal, é a chave de tudo, de tudo. E, e você levando o livro, qualquer livro, no Kindle, no Kobo, nesses leitores digitais, ou mesmo livro físico, porque às vezes a gente está numa fila e gasta muito tempo. Não, vou aproveitar, você vai pegar um ônibus, um metrô, algo do tipo, e gasta muito tempo ali. Então pega esse tempo e consome ali o livro. Sempre digo isso, consumir aquela leitura, né? No meu início mesmo de leitura, de quando comecei realmente a ler, não faz muito tempo, eu lia pouca coisa. Na minha infância eu lia muito gibi, a Turma da Mônica, eu acho que tinha do Chaves, se eu não estou enganado, tinha do Chaves. Turma da Mônica tinha da Xuxa também, eu lia assim, gibi da Xuxa. Tinha outro gibi que eu não lembro o gibi, mas era Turma da Mônica, Chaves, era Xuxa e tinha um outro que eu não tô lembrado. Eu acho que era os Trapalhões, era algo do tipo assim, eu não lembro se era o dos Trapalhões. Mas eram quatro gibis. Então eu lia assim, esporadicamente, nem tanto. Aí depois, nem porque eu também não tinha dinheiro, né, pra comprar gibi. Gibi até porque naquela época era barato, mas eu não tinha esse dinheiro. Na adolescência, também não costumava muito ler livros. Eu ainda li Harry Potter, mas o que eu lia mais na adolescência era, por incrível que pareça, era aqueles quadrinhos de super-herói. Era Homem-Aranha, X-Men, lia muito X-Men. E acho que era X-Men e Homem-Aranha, acho que eram os que eu mais lia. Tinha vários da Marvel, que eu lia muitos mesmo. E era também algo esporádico, não tão com frequência. Eu não tinha realmente aquele hábito de leitura para livros. Eu li Harry Potter porque foi algo que me contagiou muito, li muito rápido. E na medida que os livros foram sendo lançados, eu ia lá, consumia. Meu tio comprava, eu não tinha dinheiro para esses livros. Meu tio comprava esses livros e eu pegava e lia. E era isso, né? Consumia aqueles livros. Mas eu acho que foi no final da adolescência realmente que eu comecei a ler com bastante frequência. Acho que lá no ensino médio, acho que eu comecei a ler realmente assim, com maior frequência, com maior volume, foi no ensino médio. Eu lembro que no ensino médio eu lia bastante mesmo, principalmente coisas revolucionárias. Naquela época eu queria ser muito revolucionário. Eu lia Olga, eu lia ali a biografia do Mao Tse Tung, que é enorme, acho que foi o meu primeiro calhamaço que eu li na vida. Vou até deixar a capa aqui, enorme esse livro. Eu não encontro esse livro em nenhum canto, só encontro a forma econômica, que é muito horrorosa. E é ruim, ele quebra a lombada, não tem orelha. Mas desse da capa original é difícil de encontrar. Então eu li esse calhamaço, li Yoga,
li os livros de Dan Brown, praticamente todos os livros de Dan Brown que foram lançados na época, eu li os livros de Dan Brown. Também não tinha dinheiro para comprar, mas uma amiga minha, o pai dela comprava e ela nos emprestava. Ela sempre fazia isso no ensino médio. Ela amava, lia, devorava aqueles livros. Acho que o livro que eu mais gostei foi Anjos e Demônios. Eu lembro como se fosse hoje, quando saiu o filme, eu fui assistir enlouquecido. Eu adorei aquele livro. Hoje eu não leio muito Dan Brown, não sei. Não sei se seria a mesma coisa. Enfim, com o passar do tempo, a gente meio que... Não vou dizer que progride, porque é uma palavra assim, para literatura, eu acho uma palavra muito... Não acho uma palavra legal você progredir porque tudo é leitura, tudo é livro, tudo é literatura. Não gosto de rotular desse jeito. Mas com o passar do tempo, vamos nos aventurando em outras literaturas, outros gêneros. Aí eu fui pegando uma literatura mais adulta e eu adorando, né? Até hoje aí eu tô lendo bastante. Geralmente eu leio 80 livros por ano. Essa é a minha média, mais ou menos. Mas a forma que eu leio é muito peculiar. Não peculiar não, mas muito normal. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. Geralmente quando eu pego o livro, antes eu só lia e não fixava muito. Geralmente eu marco também. Antes eu lia e não fixava muito, mas eu acho que era a forma como eu estava lendo. Eu acho que nós, a priori, quando começa a ler vários livros, a gente quer absorver 100% do livro. Eu acho que isso tá fora da capacidade humana de você absorver 100% do livro. E eu acho que depois que caiu a ficha e eu percebi que o fundamental quando você lê um livro é saber o que realmente aquele livro quer dizer. Qual a história está envolvida ali, o que o autor quer nos passar. Eu acho que isso é fundamental. Se você conseguir extrair essa informação, você resolveu sua vida assim como o melhor leitor. E é isso que eu sempre prezo nos livros, né? Quando eu vou ler o livro, eu não preciso saber 100% da história. Não tenho para que saber 100% da história. Eu quero saber realmente o que o autor nos passa ali, qual a mensagem que ele quer nos entregar. Eu acho que isso é o fundamental, é o segredo de uma leitura eficaz. Porque quando alguém vem e nos pergunta, Christian, o que você achou daquele livro? Então, eu vou dizer minha opinião baseado no que o autor nos informou. Eu não vou contar, o livro é isso. Não. Eu não vou contar a história inteira do livro 100%. Não tem para quê. Então, se você conseguir extrair essa informação do que o autor quer passar para nós, tá perfeito. Perfeito. Para a literatura, isso é perfeito. Diferentemente de livros técnicos que você tem que saber vários detalhes, livros de concursos, livros acadêmicos, uma leitura totalmente diferente. Uma leitura como essa, por exemplo, Tolstói ou Guerra e Paz, é uma leitura de entretenimento, ou seja, uma leitura para diversão. Então não há necessidade de a gente saber 100% dessa história. A gente só precisa saber o que o autor quer nos passar, quais as partes principais que você quer destacar. É por isso que eu uso muitas flags. Essas flags coloridas, ela não tem nenhuma relação de cor e tal, né? Eu vou colocando aleatório nos pontos onde eu quero que me chame a atenção. Porque o nosso cérebro, ele trabalha muito com essa questão de cores. É tanto que quando eu não faço isso nos meus livros de literatura, mas os livros técnicos, por exemplo, eu grifo com marca-texto. Eu não tenho nenhum apego para isso, mas para os livros assim, literatura, eu não faço isso. Uma coisa que eu faço, né, que comecei recentemente, eu estou gostando bastante, é grifar com grafite. Colocar observações naquelas passagens, por exemplo. Eu estou lendo alguma passagem e se remete a alguma coisa, eu boto lá a observação, que isso pode ser útil para mim, sobretudo para fazer um vídeo.
Também se eu lembrar de algum ponto relacionado à história, algum fato interessante, eu boto lá, isso aqui tem a ver com tal e tal coisa. Talvez o autor esteja querendo dizer isso e ele se baseou em tal situação. E eu gosto de colocar essas observações nos meus livros. Isso tudo com grafite. Eu não tenho mais nenhum apego com isso. Meus livros, o Tolstói está todo escrito a grafite, grifado. E eu acho isso ótimo, gente, porque os livros eles são muito pessoais. São livros únicos. Eu não empresto livro de forma alguma. Pode ser um pouco egoísta, mas eu não empresto porque eu já tive péssimas experiências em prestar livros e voltar de uma forma horrorosa e eu ter que comprar outro porque eu não aceitava. Sério, gente, eu tenho esse problema. Não aceitar o livro da forma como ele está, porque como é que a pessoa lê um livro e acaba com o livro, quebra a lombada, dobra as páginas, eu não suporto isso. Aí pronto, aí eu leio o livro, faço minhas observações, grifo, coloco minhas flags, e é isso. Isso me ajuda muito mesmo, muito mesmo. Eu lembro um exemplo, quando eu fiz os vídeos para o Guerra e Paz, o projeto, eu não usei roteiro. Eu fui lembrando do que eu estava passando na minha mente, do que eu lembrava daquela semana e falando aqui para vocês. Não vou fazer roteiro, vou fazer um roteiro do que eu tenho que falar na semana. Eu nunca faço roteiro para a vida, por isso que às vezes fica um pouco repetitivo. Mas eu não gosto de fazer roteiro, eu acho que fica muito mecânico, fica muito estranho. Eu já tentei uma vez fazer roteiro e fica muito esquisito. Eu não consigo acompanhar. Mas é isso. Esse é o segredo, gente. Não se prenda a isso, a ter que entender 100% do livro. Não tem cristão no mundo que consiga entender 100% no livro. Você saber o que vai acontecer em cada parte. Não tem. Eu acho que isso tá fora da capacidade humana de você absorver tudo isso. Você tem que saber o quê? Saber as partes principais, saber o que o autor quer nos dizer. Isso é o essencial. Se você souber isso, tá perfeito. Leve as dicas, né? Leve um livro para todo canto onde você for. Se você está começando ali agora, tem algumas dicas que eu acho muito interessante, que foi o que aconteceu comigo. Eu ia sempre à livraria para pegar o hábito de ler, né? Eu ia sempre à livraria. Lá eu pegava alguns livros que eu achei que era interessante, eu li o primeiro capítulo. Aliás, se eu ler o primeiro capítulo e achar interessante, a leitura for fluida e isso me atrai muito, eu comprava e conseguia ler o livro todinho. Porque às vezes a gente pega um livro, por exemplo, um livro bem famoso e não consegue ler. Ou mesmo um exemplo de um livro que eu não gostei. Eu achei um livro muito chato. Eu ainda vou dar uma chance, uma segunda chance para ele. Aliás, vou citar 2 livros. 2 livros que eu achei super chato de ler e eu acabei abandonando. Mas ainda vou dar a chance para eles. Primeiro é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu achei aquele livro muito chato. A protagonista é muito irritante. Eu não gostei, gente. Me desculpem, mas eu não gostei daquele livro. Outro livro, mas eu quero reler aquele livro, vou dar uma chance. Não sei, talvez seja o momento. E também tem isso, certo, gente? O momento. Às vezes não estamos preparados para ler aquele livro naquele momento. Outro livro é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu já tentei 5 vezes ler aquele livro, eu não gostei, não passei da página 200. Achei aquele livro muito prolixo, muito arrastado, eu não consegui. Então, eu vou dar a segunda chance agora esse ano. A segunda chance não, a sexta chance, né? Esse ano. E ver o que vai acontecer. Como eu disse, às vezes nós não estamos no momento certo da leitura. Se você não está, eu recomendo, pare antes de você criar raiva daquele livro e nunca mais ler. Eu sempre faço isso. Quando eu não estou gostando do livro, eu paro, deixo ele no canto ali, sei lá, anos depois, meses depois eu volto para ler, porque eu não gosto de estar... Eu gosto de sempre dar outras chances, como é o caso Miserável, já 5 vezes, né? Mas eu gosto de dar outras chances, mas saiba sempre isso.
Às vezes, uma coisa que é bem interessante é não temos bagagem suficiente para ler aquele determinado livro. Por exemplo, livros com passagens muito técnicas, livros com passagens muito históricas que ainda não estamos habituados. Às vezes é até interessante você pegar alguns textos de apoio. Por isso que eu gosto dos livros da Penguin, apesar que eu não gosto muito da qualidade do livro, enfim. Mas eu gosto dos livros da Penguin porque às vezes vem uns textos de apoio que nos ajudam, ali nos dirigem a coisas que às vezes não estamos compreendendo. Por isso que eu gosto de livros com alguns textos de apoio. E isso é fundamental para quando nós não temos bagagem suficiente para entender determinado ponto histórico. O caso do Guerra e Paz, eu precisei de auxílio de alguns livros para entender um pouco dessa história de Napoleão querer tomar vários países na Europa. E isso me ajudou muito a compreender a história em si e gostar bastante do livro, porque eu acho que se eu fosse só ler o livro sem entender e sem buscar informação sobre essas histórias do Napoleão, do que aconteceu, enfim, ficava muito maçante, porque às vezes o Tolstói ele é muito descritivo nessa questão da guerra, ele bota muitas coisas técnicas que fica muito arrastado a leitura. E eu acho que isso é fundamental, você buscar informações adicionais para que você compreenda melhor a leitura, compreenda o que o autor quer nos dizer, né, qual a mensagem que ele quer nos passar ali. E isso é fundamental para que você leia mais e melhor. Se você também não gosta você também está começando agora, pega livros menores. Eu sei que às vezes a relação de livro menor tem muito a ver com o grau de dificuldade. Às vezes tem livro muito pequeno que é muito difícil de ler. Mas como eu disse, vai na livraria, pega livros menores, lê o primeiro capítulo, se gostou e achou aquela leitura fluida, abraça esse livro e vai para casa ler. E outra coisa não se aventure a priori, se você está começando a ler agora, não se aventure em gêneros que você não está acostumado. Isso geralmente você consegue abandonar o livro assim, fácil. Os gêneros que às vezes pegamos, fulaninho tá lendo, eu não sou acostumado. Um exemplo, vamos supor que eu não sou acostumado a ler literatura clássica, esses classicão como Guerra e Paz, Os Miseráveis, enfim. E tem um amigo meu que está lendo e está gostando bastante. Eu não tenho nenhuma habilidade de leitura, eu não tenho hábito de ler, mas é legal se aventurar nesse livro? Eu não acho. Não acho legal, porque você vai acabar abandonando. É um livro muito extenso, requer muito tempo de leitura. Eu demorei 3 meses para ler esse livro. Requer muito tempo de leitura. Isso às vezes pode deixar desestimular o seu andamento, né, de adquirir aquele hábito. Pega livros mais simples, pega livros que tem uma desenvoltura mais rápida. Um exemplo é os best-sellers, né? Eles são muito bons porque eles têm uma linguagem mais contemporânea e eles geralmente são livros que a gente faz uma leitura muito rápida. É uma outra dica. Então, gente, essas são as minhas dicas de leitura, de como eu leio. Eu leio dessa forma. Eu estou evitando a ler deitado, porque geralmente eu estou muito cansado com trabalho, com estudo, enfim. Se eu for ler deitado, eu acabo dormindo. O que eu faço? Às vezes eu fico na mesa lendo, às vezes eu fico no sofá sentado lendo, porque isso melhora a atenção. Ou então na cama mesmo, sentado. Se você deitar, não vai ler, por experiência própria. Então, gente, essas são as minhas técnicas de leitura. Eu não leio tão rápido como as pessoas dizem, né? Eu leio de uma forma normal, eu só grifo, faço minhas anotações e isso me ajuda a lembrar bastante das coisas. É isso, eu espero que isso funcione totalmente para mim. Eu não sei se vai funcionar para você, eu espero que funcione. E me contem aqui como são as técnicas de leitura de vocês, ou outras dicas de melhorar a qualidade da leitura. Tá
tá bom? E, aliás, ele deixar a leitura mais rápida e ler melhor, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like e até uma próxima. Tchau!